A paz de Cristo Jesus para você, meu querido ouvinte, e amigo e amiga irmã em Cristo Jesus. A você que já faz parte do nosso canal e você que ainda não é inscrito, por favor, gostaria de convidar a você para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, deixar um like e compartilhar com outras pessoas o nosso canal. Nessa tarde, eu quero compartilhar com você Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Vamos fazer a leitura na versão revista e atualizada e vamos orar pedindo a bênção de Deus mais uma vez sobre as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós te oramos e chegamos até o teu trono de graça. E vemos pedir a tua bênção, a tua direção, a tua sabedoria, a mim para explanar a tua palavra e aqueles que estarão diante desse vídeo para entenderem e aplicarem a tua palavra às suas vidas. Abençoa-os e glorifica assim o teu nome. Mais uma vez, em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Diz assim, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro ainda 1 talento, segundo propunha a capacidade de cada um. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e se ajuntou a eles e lhes disse: ao que recebera 5 talentos, entregou a eles ainda outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me os teus 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. E disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o segundo, que recebera 2 talentos, ele diz: aqui ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse ao Senhor: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia os meus talentos com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil será lançado fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Eu queria pensar com você, meu querido ouvinte, sobre como somar ou como subtrair, né? Como acrescer, como acrescentar, como aumentar ou como diminuir. Esse texto nos fala sobre essa grande realidade. E Jesus, ele fala que cada um tem uma capacidade. Esse texto nos mostra claramente, a primeira coisa
é que cada um tem uma capacidade, ou seja, a capacidade individual de cada pessoa é diferente uma da outra. Porque a uns ele entregou 5, a outro 2 e a outro 1, segundo o texto deixa claro a sua capacidade. O texto vai nos mostrando também, então, que aí os três homens, esses três personagens, esses três servos, eles se posicionam para utilizar aqueles talentos. Pelo menos essa era a expectativa do Senhor daqueles servos. E 2 deles fazem isso, aplicam aqueles talentos, investem e conseguem dobrar o valor daqueles talentos. O que recebera 5, ele entrega mais 5, então 10 talentos ele entrega de volta. O que recebera 2, entrega mais 2, então total de 4 talentos. E o que recebera 1, infelizmente, ele deveria ter dobrado, mas ele entrega de volta 1 talento. O que fica claro também nesse texto é que aquilo que recebemos do Senhor, um dia haveremos de entregar de volta, ou seja, teremos que dar contas daquilo que nos foi confiado. E temos que entender que é segundo a nossa capacidade. Capacidade física, capacidade emocional e capacidade espiritual. Estão envolvidas essas 3 áreas também na nossa capacidade. E às vezes não entendemos que essas 3 capacidades elas precisam atuar juntas. E às vezes só queremos ou só utilizamos uma delas ou 2 delas e dificilmente utilizamos as 3. E achamos que, inclusive, se utilizarmos a capacidade espiritual, tudo nos será conquistado e alcançado. Não. Deus estabeleceu leis e um equilíbrio entre elas. Elas precisam ser utilizadas dessa mesma maneira e dessa mesma forma. Por isso, nós vemos nessa palavra que o terceiro, ele não aplicou aquilo que recebeu. Ele não investiu, ele não trabalhou, ele não pensou no seu Senhor, ele não pensou o que ele faria, por que aquele Senhor colocou aquele talento na sua mão, qual era o propósito, qual era o objetivo. Ele simplesmente se viu e olhou de uma maneira equivocada, de uma maneira egoística, de uma maneira partidária. E ele então não usou aquilo que lhe foi confiado da maneira como deveria ser usado. E aí, esse texto vai nos mostrar também, no versículo 28, que aquele que não faz uso daquilo que lhe foi confiado, ele vai perder. Ele vai deixar de crescer, ele vai diminuir, ele vai ser subtraído. Mas ele diz que aquele que ganhou muito e aplicou, e utilizou, e usou da maneira adequada, ele há de ganhar mais e muito mais. Por causa da sua dedicação, por causa do seu empenho, por causa da sua fidelidade, mas principalmente por causa da sua obediência. Por causa do seu amor.
ao seu Senhor. Porque nós vemos aqui dois personagens, dos três, dois deles amaram o seu Senhor. Deles retribuíram aquilo que receberam. Eles foram gratos, eles foram generosos, eles foram humildes. E o indivíduo terceiro, ele é egoísta. Ele é soberbo. Ele não quer compartilhar, ele não quer repartir, ele não quer dividir. Ele não quer cooperar, ele não quer acrescentar. Ele não quer trabalhar, ele não quer agir. Ele não quer crer, ele não quer crescer. Ele quer ficar do mesmo tamanho o tempo todo. Ou acha que as coisas vão acontecer de uma maneira mágica, mística, sobrenaturalmente da parte do Senhor. Ele não precisa fazer nada. E aí nós vemos que há muitas pessoas hoje em dia caminhando dessa maneira, acreditando dessa maneira, achando que Deus é quem vai fazer tudo. Que elas não precisam fazer nada. Que elas não precisam se esforçar. Que elas nem precisam orar. Que elas não precisam ler a palavra. Que elas não precisam pregar. Que elas não precisam evangelizar. Que elas não precisam acordar cedo. Que elas não precisam levantar-se. Que elas não precisam fazer comida. Que elas não precisam limpar a casa. Vai ficar tudo direitinho se elas ficarem deitadas, descansando, o tempo todo vendo também celular, vendo as redes sociais, que as coisas vão cair na sua mão, porque o Senhor prometeu lhes fazer próspero. Mas o Senhor fará prosperar aquele, e a prosperidade não é só bens materiais, é o necessário para o viver. E aí começa a fazer, olhar coisas que são, que não são essenciais. E começam a botar essas coisas como essenciais, como necessárias, verdadeiramente. E aí, como não tem, ficam como esse homem, abatido, ficam desanimados. Ficam, inclusive, acusando o Senhor, dizendo que Ele não as atende, que Ele não os responde, que Deus não os socorre, que Ele só quer se aproveitar de nós, seres humanos. Foi o que esse homem falou, porque ele diz, sabendo que tu és homem severo, que ceifa onde não ajuntastes, e ajuntas aonde não espalhastes. Versículo 24. Na realidade, ele não sabia de nada. Ele pensava que conhecia o seu Senhor, mas ele não conhecia, ele não sabia, ele não entendia, nem se conhecia a si próprio. A quarta coisa que esse texto nos mostra é que os crentes fiéis, eles serão recompensados pelo bom uso do seu talento. Os crentes fiéis serão recompensados. Mas esse texto também nos mostra que o crente infiel, que o rebelde, o soberbo, o insubmisso, o egoísta, ele também será recompensado. Mas essa recompensa vai ser condenação. Essa recompensa será juízo. Essa recompensa será subtração. Porque veja o que diz o versículo 30.
O final do versículo 29, mas ao que tem lhe será tirado. E ele, por ser inútil, será lançado nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, esse inútil, esse desprezível, ele vai chorar nas trevas, vai talvez até se arrepender, vai ter remorso, mas será tarde demais. Fala, inclusive, de uma situação gravíssima, porque arrepender-se, entristecer-se, chegar a uma conclusão, tarde demais. Então, esse texto também nos fala de pessoas que não sabem aproveitar as oportunidades que lhes são dadas. E também você diga, mas como é que a gente aproveita as oportunidades? Como é que a gente percebe? Estando atentos, estando vigilantes, perguntando ao Senhor. Isso é para cada um de nós, a cada dia, em cada momento. Mas nós muitas das vezes nos acomodamos como esse homem se acomodou, como esse jovem se acomodou. Talvez como esse ancião se acomodou. Não fala a idade, mas isso pode atingir talvez qualquer idade, eu creio. Então, mas que você possa refletir nesse texto, nessa palavra, naquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos como talento, como dom, que você procure multiplicar, não apenas para aparecer, não apenas para prosperar, mas por obediência, fidelidade e amor ao teu Senhor. Por fidelidade e amor ao teu próximo também, porque a palavra diz aquilo que você quer que os outros vos façam, fazei vós também. Então faça para compartilhar, faça para abençoar outros, porque outros também estão fazendo para abençoar você. Embora às vezes você não perceba, embora às vezes você não discerna, porque como esse servo, ele também não estava discernindo, ele não discerniu que o Senhor o estava abençoando, concedendo a ele um talento, e não era exigindo além do que ele podia, porque o texto vai dizer que foi-lhe dado a cada um segundo a sua capacidade. Então, não vai ser lhe pedido nada além do que você possa. Vai ser segundo, o Senhor lhe concede as coisas e lhe pede segundo a minha e a sua capacidade. Que nós possamos entender diante do Senhor qual tem sido a capacidade que Ele tem colocado diante de nós, qual tem sido os desafios, qual tem sido, e então nós possamos acrescentar, aumentar, somar com o Senhor aquilo que Ele nos entregou e abençoar outros e engrandecer o seu nome. Eu, assim, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor em nome de Jesus. E deixo aqui mais uma vez o nosso convite, o nosso apelo, para que você que ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva. Acione o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like. Compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas, em outros canais. E abençoe assim ao nosso canal com novas inscrições, com novas pessoas. E abençoe outras pessoas também com as mensagens que você tem recebido e tem abençoado a sua vida. Então assim possa abençoar outras vidas. Vamos orar mais uma vez. Vamos falar com Deus. Pai, nesse momento, quando ouvimos a Tua palavra,
como entendemos aquilo que o Senhor espera e tem entregado a cada um de nós segundo a nossa capacidade. Que o Senhor um dia, também haverá um dia de ajuste de contas. Que, ó Senhor, prepara-nos para esse dia de ajuste. Que seja um dia maravilhoso, um dia repleto de alegria, de satisfação da tua parte e de nossa também. Que possamos estar te devolvendo e retribuindo e sendo gratos àquilo que o Senhor nos entregou e colocou diante de nós. Que possamos te devolver com fidelidade, com obediência, com justiça, com amor, com paz, com alegria, com satisfação em nossos corações. Por isso nós mais uma vez choramos assim, em nome de Jesus. Amém.